Gravando. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos abordar sobre como fazer uma análise exploratória de dados usando também o Jupyter Colab, só que dentro da plataforma do Google, tá? Dentro do Google Drive, tá? Então eu vou mostrar aqui como a gente configura o Google Drive aqui para substituir até o uso de um computador, tá? Então você consegue fazer testes do seu banco de dados lá dentro, né? Usando todos os recursos que a gente já utilizou até agora através da linguagem Python, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar a aplicação do Colab dentro do nosso Google Drive. Então você vai abrir o seu Google Drive, tá? Vai aqui nessa seta mais novo, tá? E mais, tá? E conectar aplicativos aqui embaixo, tá? Essa cruzinha aqui embaixo. Então, aqui você vai conectar aplicativos, aí a gente vai lançar aqui na busca Colab, tá? Ele já vai aparecer aqui, Collaboratory, né? E vamos clicar na ferramenta, tá? Então o que essa ferramenta faz? Ela vai facilitar que a gente execute códigos do Python dentro do nosso Collaborator, tá? Então eu vou instalar aqui. Ela basicamente é uma máquina virtual que vai rodar o Python, tá? Mas ela roda também comandos do Linux, tá? É possível instalar aplicativos, como a gente vai ver, dentro dessa máquina. A instalação é temporária, tá? Mas ela serve para que a gente possa testar. Então já foi concluído, tá? A gente pode fechar aqui, tá? Então eu criei aqui dentro do meu Google Drive uma pasta, tá? Chamado GeoBD, tá? Então assim, a nossa extensão foi instalada. Onde que ela está? A nossa extensão ela está aqui, ó, Google Collaborator, tá? Eu vou já abrir um ambiente aqui para se familiarizar. Então agora eu vou lá no GitHub, tá? Eu vou colocar o endereço desse GitHub aí e eu vou baixar aqui o arquivo Colab, tá? PostGIS demonstração guiada. Então esse arquivo aqui que a gente vai usar aqui na nossa demonstração, tá? Eu vou fazer o download desse arquivo, tá? Eu já tenho download e vou então pegar esse arquivo e colocar lá dentro do meu Google Drive, daquela pasta que eu criei, né? Então, eu vou pegar um arquivo aqui e vou arrastar aqui para dentro da pasta do Google, tá? E ele vai aparecer aqui. Então, eu dando 2 cliques nele, ou clicando no botão de opção abrir com, ele já vai me dar a opção de eu abrir com o Collaborator, tá? Então, eu dou 2 cliques nele e ele já vai abrir aqui o arquivo no ambiente do Jupyter, como nós conhecemos lá no VS Code. A gente usou esse mesmo ambiente, só que aqui no momento a gente estava usando uma instalação local, agora a gente está usando na nuvem, tá? Então é um ambiente bem parecido, né? Onde a gente tem aqui as pastas, onde pode guardar arquivos, tá? E aí a gente vai fazer essa instalação dessa ferramenta, tá? Então basicamente essa ferramenta ela tem o objetivo de mostrar de modelo panorâmico como um banco de dados geográfico pode ser executado dentro do Google, né, na nuvem, através da plataforma Jupyter. E com isso a gente executar SQL, Python para gerar tabelas e mapas, tá? Então assim, basicamente o que vocês vão precisar saber aqui é o que a gente já viu, né, e ter um pouco de curiosidade para a gente fazer o trabalho, tá? Então essa anotação aqui, vocês já viram, né, ela é um dado meio que markdown, né? Então a gente pode alterar esse banco
de dados que a gente vai usar é o de saneamento. Tá? É aquele nosso banco de dados que a gente já vem usando nas outras aulas. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o PostGIS, o QGIS, ou o PostGIS, o PostGIS dentro do Collaborator e também as bibliotecas do Python que a gente vai usar. A gente vai criar um banco de dados temporário, importar o banco de dados, pronto, criar a conexão, importar tabelas, fazer consultas e gerar mapas, executar outras consultas espacial. A gente vai fazer em outro momento. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, a primeira é executar célula por célula, como a gente viu, né? Então, eu vou executar a primeira célula, que ele vai estar instalando o PostGIS, o PostGIS, tá? Ele instala na versão 14. Então, só lembrando que os dados vindos lá do PostGIS 18 não vão abrir aqui, tá? A não ser que você exporte ele tendo um binário da versão 14. Tá? E também ele vai instalar aqui outras bibliotecas, né, que ele precisa para executar as operações abaixo. Tá? Então ele vai demorar um pouco. Tá? Esse comando aqui, precedido de exclamação, ele é um comando Linux. Tá? Então basicamente ele está instalando o programa no kernel da aplicação aqui. E já uma vez instalado, vamos ver como ficou a nossa instalação. Tá? Então aqui ele já mostra que é a versão 14, ó. Então o nosso PostGIS está liberado. Né? Então o próximo passo aqui é a gente criar um banco de dados temporário, tá? Onde ele vai criar a senha e o usuário para a gente. Tá? Esse banco de dados ele vai ser substituído pelo outro que a gente vai importar. Tá? Então assim, a gente vai enviar um banco de dados teste, tá? Aí aqui existem dois trechos de código. Um que ele pode pegar o arquivo que você baixou no computador e no outro trecho ele pode puxar o arquivo diretamente do GitHub, que é o repositório onde estão os dados, né, que eu coloquei lá. Então está aqui esse arquivo, tá? Ele pode puxar diretamente ou você pode baixar aqui e executar o primeiro trecho de código que seria para ele pegar do computador. Tá? Eu vou puxar direto, tá? Ele vai puxar direto e vai armazenar essa variável aqui no arquivo SQL. Tá? Então ele puxou direto, então quando a gente vê aqui, olha, aqui está o nosso banco de dados, tá? SQL aqui, na versão 14, aqui mostra os procedimentos que ele fez. Tá? Então aqui, no próximo passo, a gente vai importar esse SQL para dentro do nosso banco de dados. Deixa eu limpar aqui, né, para a gente ver o procedimento. Né? Então, vamos lá, ele vai estar agora importando esse banco. Então ele criou todas as tabelas, extensões, né, os índices, alterou essas tabelas, criou os gatilhos, tá? E também ele verificou aqui no começo, ó, se já tinha um banco de dados com esse nome, se tivesse ele ia apagar e criar um novo banco de dados com o nome de aula 9. Tá? Então a gente já tem o nosso banco de dados aí dentro. O próximo passo, basicamente, ele vai só se conectar ao banco. Tá? Aquele processo que a gente já está acostumado a fazer no QGIS, só que aqui ele está fazendo via Python. Tá? Ele conectou, disse que o banco está liberado, está ok, então vamos testar essa conexão, está ok mesmo. Então ele vai retornar aqui embaixo para mim as versões que estão instaladas, né? Então aqui a gente pode ver, ó, a versão 14 do PostGIS, a versão 3.4 do PostGIS, tá? E as extensões, a extensão espacial que a gente precisa aqui para executar as operações. Então ele está liberado tudo. Então o que a gente vai fazer agora é importar os dados para dentro das nossas camadas. Tá? Então para isso eu vou precisar instalar mais uma biblioteca aqui. Tá? Então a gente executa esse pip install aqui, ele já diz que a maioria já está instalada, que já satisfaz. Eu vou só limpar aqui o mesmo comando e eu vou agora importar os 3 elementos das tabelas, tá? Da ocorrência, do trecho e dos bairros. Tá?
Então, executando aqui, ele fez a importação e colocou aqui do lado, aqui para mim, ó. Então, agora que ele colocou aqui do lado, eu preciso colocar ele dentro do banco de dados, tá? Eu não automatizei esse processo, então aqui a gente vai ter que substituir um a um, ó, as palavras aqui. Aqui já tem o trecho, ó, então eu vou executar, ele não conseguiu fazer, porque ele disse que está faltando uma extensão. Então vou instalar essa extensão que está faltando, eu vou voltar aqui, onde eu instalei as outras, né? Vou colocá-la aqui, junto com essa, e vou pedir para ele instalar também essa extensão. Tá? Ele instalou, tá, a extensão que a gente pediu, o resto já estava instalado, então está ok. Então vamos executar novamente aqui. Então agora ele colocou os dados dentro da tabela trecho. Tá? Agora vamos colocar vamos substituir aqui por ocorrência. Isso é exatamente escrito como está lá, aqui ao lado, tá? E como está na tabela. Aí a gente vai, ocorrência, aqui também. É o nome que a tabela vai fixar no banco de dados. Tá? E vamos colocar lá também bairro, né? Bairro e bairro. Tá? Então vamos importar. Tá? Então a gente importou essas 6 tabelas, agora a gente vai listar, né, essas tabelas. Então aqui a gente já consegue ver que a gente tem a tabela bairros, tá? Temos a tabela ocorrência e temos a tabela trecho. Tá? Vamos olhar como estão, deixa eu limpar aqui, eu já tinha executado, né? Tá? Então vamos olhar agora como que estão esses dados lá dentro dessas tabelas. Né? A gente sabe que o bairro, eu incluí mais 2 colunas nele, que é de população de 2010 e 2018, tá? Para a gente brincar um pouco nas próximas aulas. Então aqui, ó, eu rodando aqui, ele já vai me mostrar as informações que tem dentro do meu banco de dados, tá? Para a tabela bairros. Tá? Vamos ver o que tem dentro da tabela trechos. Tabela trechos. Então assim, vamos duplicar isso aqui. Vamos duplicar esse código aqui e vamos ver o que tem também dentro da tabela ocorrência. Tá? Então, a ocorrência a gente vai dizer a tabela aqui, a ocorrência, né? O ID vai ser a ocorrência, né? Obviamente aqui. Qual é a outra coluna que a gente tem? Ocorrência, se eu não me engano, é tipo. E a outra coluna que nós temos é data. Então, aqui tem que ser o ID ocorrência, vamos colocar pela data, né? Vamos fazer uma listagem, vamos ordenar pela data. Ele deu um erro aqui, certamente é ID. Vamos tentar rodar aqui pela ocorrência. Deu tudo certo, ele não listou por data, tá? Mas ele listou aqui pela ocorrência, pelo ID da ocorrência. Tá? Então assim, esse banco de dados, ele está rodando aqui dentro do Google, ele não está instalado no computador, tá? Ele está instalado dentro do Colab, que é exatamente essa ferramenta feita para a gente operar com diversos tipos de informação. Tá? No caso aqui a gente está usando os bancos de dados e a extensão e estamos fazendo a consulta através do Python. Tá? Então, com isso é possível, tá, que vocês possam usar o banco de dados fora de um computador, tá? Que vocês possam executar testes no geral, né? É só substituir esses arquivos aqui e ter cuidado para trabalhar com a versão, né? E evoluindo esse sistema, né? Em que a gente pode realizar demais consultas. No caso aqui está faltando adaptar essas consultas, né? Então eu vou tentar adaptar aqui para a próxima aula, tá? Para a gente
ver se ainda há tempo hábil para fazer isso, tá? E para a gente mostrar para vocês que é possível usar um banco de dados sem necessariamente ter um computador em casa, tá? Então, na próxima aula a gente vai estar aí abordando mais avançado sobre o uso dessa ferramenta aqui, tá? E eu vou alterar aqui a nossa aula, tá? Vou carregar aqui os endereços, tá? Para que vocês possam seguir esse tutorial e executar essa atividade, tá? Eu não vou pedir como entrega de atividade, mas fica aí o material a título de conhecimento, tá? E avanços nessa área de análise SQL em banco de dados geoespacial. Tá? No mais, eu espero que essa aula ela tenha atendido, né, em parte o que a gente precisa para atingir nosso conhecimento básico, né, eu chamaria de conhecimento básico, sobre os diferentes usos de banco de dados. Tá? Inicialmente, a gente usou o PG Admin, né, que é a plataforma de administração. Depois a gente viu como funciona com a ferramenta do QGIS, né, de gerenciamento do banco de dados. E atualmente agora a gente está vendo como a gente pode fazer essas operações dentro da plataforma do Google Colab, né, em um ambiente externo, totalmente externo ao computador, né, assim como executar o nosso banco também localmente, usando a plataforma Jupyter lá no VS Code. Tá? No mais, eu espero que essa aula ajude, né, os colegas, vocês que avançarem aí, podem me comunicar, tá? E é isso. Até breve, até a próxima. Um grande abraço. Desculpe aí o barulho do ar-condicionado aqui, mas é o que deu para fazer inicialmente.